Então, para compor essa mesa, fizemos um convite para o Dr. Eli Alves da Silva, que é o presidente da comissão da OAB São Paulo, e essa comissão ela é focada no estudo do direito do trabalho. E hoje, o professor Dr. Eli Alves, que também é advogado tanto em São Paulo como em Lisboa, em Portugal, ele vai falar sobre um tema muito interessante, um tema sobre o assédio moral. E aqui, como a associação também tem assessoria jurídica, todos vocês que estão aí sabem que a gente tem uma assessoria jurídica espalhada em 6 pontos estratégicos da nossa associação, que é uma associação que abrange a Rua 25 de Março, a região do Brás, Bom Retiro, Pari, Santa Efigênia, Liberdade, Zona Cerealista. Tivemos alguns bons resultados também da nossa assessoria jurídica, como por exemplo um trabalho, inclusive de uma ação trabalhista, que um dos associados entregou para os nossos apoiadores aqui, e imediatamente essa citação, que era uma ação trabalhista, foi traduzida para o mandarim. E rapidamente um dos nossos advogados, Dr. Peter, já fez a defesa, ajudou um dos associados, porque a gente sabe que uma ação trabalhista, quando o patrão ele é acionado, o empresário é acionado, se ele não fizer a defesa no dia da audiência e se tornar um revel da ação, então o problema parte de toda a forma onerosa para o patrão. Então já temos aí bons resultados da PEC, eu acho que isso dá um lado positivo dessa parte estrutural da nossa equipe, que está sendo, cada dia que passa, aprimorada. Isso é um fator muito positivo. E agora eu vou passar também a palavra aqui para o nosso especialista na matéria de direito do trabalho, Dr. Eli Alves da Silva, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para os nossos debates e futuramente para outras palestras aqui também, porque a gente precisa de gente que está aqui para nos ajudar a colaborar com conhecimento, uma ajuda também na parte know-how, networking dentro da OAB São Paulo, que é importante também. Isso é fundamental para a nossa área, porque a subseção da SE fica aqui perto, próximo, e é dentro da nossa região. Então eu vou passar a palavra para o Dr. Eli Alves da Silva. Muito obrigado. Lisonjeado pelo convite que me foi formulado e, obviamente, quero aqui cumprimentar os integrantes dessa mesa, do Ademir, que é o presidente da PEC, o Dr. Edmilson, que é o diretor jurídico e assessor jurídico da associação, o Dr. Thomas Lau, quem eu tive a oportunidade de conhecer e não há muito tempo, mas posso dizer que realmente foi uma grande aquisição no meu hall de colegas e, por que não dizer, de amigo. E também quero aqui cumprimentar o Dr. Edmilson, que conheço já há longa data, e dizer que fui convidado para falar sobre o assédio moral. O assédio moral, para ter um termo mais bonito e mais, como diz, para ficar mais internacional, que é exatamente o bullying. Essa questão do bullying, que, fazendo uma tradução não literal com assédio moral,
Na realidade, muitos dizem que o assédio, o bullying, sempre existiu. Só que sempre existiu, as pessoas que eram vítimas deixavam passar as coisas de uma maneira assim não tão perceptivas, porém, isso a própria ciência veio demonstrar que a vítima do bullying tem consequências que são irreparáveis e também não é assim tão fácil de mencionar qual é a consequência em cada indivíduo, em cada pessoa. Nós, até há pouco tempo atrás, não tínhamos nada em termos legislativos do Brasil que pudesse trazer alguma definição legal do que é o bullying. Entretanto, recentemente entrou em vigor uma lei que é exatamente a Lei 13.185 de 2015, que veio trazer uma definição no sentido de que fica instituído programa de combate à intimidação sistemática, o bullying, em todo o território nacional. Isso tem por finalidade dar uma atribuição e uma responsabilidade, principalmente para as escolas. E nesse contexto, e para o fim dessa lei, considera-se uma intimidação sistemática, que é o bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. E aí vem a caracterização do bullying, que pode ser através de ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas e o isolamento social consciente e premeditado. Vejam, essa pelo menos é uma referência do ponto de vista legal quando se fala em termos do bullying ou do assédio moral. O que acontece dentro deste contexto é que essa lei ela tem por objetivo fazer com que as escolas, as associações do ponto de vista recreativo tenha uma preocupação de prevenção à prática do bullying. E, evidentemente, nós estamos muito acostumados no Brasil à legislação punitiva. E aqui não existe essa imposição ou uma contrapartida punitiva para quem venha não cumprir essa orientação ou esse programa de combate ao bullying. Mas tem sim um objetivo que é a definição do bullying, e a partir daí nós temos, apesar da lei não ser específica e não trazer nenhuma referência do ponto de vista, seja criminal, seja do ponto de vista de indenização civil, na Constituição Federal, que é exatamente que, dentro dos princípios trazidos na Constituição Federal, traz então essa questão que, por via reversa, atinge o bullying ou o assédio moral, que é exatamente o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso também 5º, ou 5, diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Isso é no que diz respeito a alguém que de repente fala
de um outro, ele tem direito a ter uma resposta. Se isso foi através do jornal, se foi através de uma revista, se foi através de uma mensagem de WhatsApp ou pelas redes sociais. E complementando, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. Então vejamos que nós temos um apoio lá na Constituição Federal que vai nos dar a oportunidade de buscar uma reparação do ponto de vista de indenização para aquele que venha a ser o autor do bullying ou venha a ser o assediador. O que significa tudo isso? Significa que as pessoas às vezes são vítimas do bullying e nem elas percebem. E em muitos casos também existe o assediador, o autor do bullying, mas que também acha que não está praticando bullying. O que ocorre na prática, na verdade, é que muitas vezes, dentro de um grupo de supostos amigos ou num grupo social, existe sempre aquele que é mais abelhudo, é aquele que é mais agressivo, é aquele que quer chamar mais atenção. E aí ele acaba utilizando de alguma característica do assediado para poder se sobressair em cima dele. Ou seja, porque é gordo, porque tem o cabelo encaracolado, porque é negro, porque é chinês, porque é japonês, enfim. E são algumas coisas que, evidentemente, dentro de um grupo social, pode, de repente, aquela referência ser algo que atinge aquele que está sendo assediado. E aquele que está sendo assediado, normalmente, o assediador, quando ele tem a intenção ele procura sempre pegar aquele indivíduo que vai servir como vítima por ele ser o mais frágil, por ser o mais fraco, por ele não reagir. E aí ele começa a ser o bode expiatório e ele começa então a ser o personagem no que diz respeito a fazer chacotas daquela pessoa. E aquela pessoa, muitas vezes, ela não reagindo, ela vai se isolando. Ela vai se isolando de tal forma que ela vai perdendo a força de trabalho, a força e o interesse e a atratividade de poder, de repente, estar num grupo como nós estamos, porque essa pessoa vai se sentindo inferiorizada, porque toda vez que ela está naquele grupo, ela tem alguma coisa que vai sendo esmiuçada de tal maneira que ela começa a se sentir insignificante dentro daquele grupo. Quando nós falamos isso, nós falamos em vários segmentos da sociedade. Nós falamos isso que podemos ter o assédio moral dentro da família, nós podemos ter o assédio moral dentro do local de trabalho, nós podemos ter isso na escola, e nós podemos ter em vários outros segmentos nossos da sociedade. Então essa é uma questão que nós devemos ter uma preocupação muito grande, porque eu não consigo entender como que alguém pode se sentir bem, se sentir satisfeito, fazendo ou tomando alguma ação pejorativa para alguém. Isso só acontece quando realmente existe um interesse maldoso por trás daquilo tudo. E aí eu já citei o exemplo de repente, dentro de um grupo escolar, dentro de uma sala de aula, alguém querer ser o destaque e pegar alguém como vítima. E muitas vezes o que acontece no que respeito à prática do assédio? Normalmente as pessoas têm uma tendência natural de se aproximar mais daquele que é o dominador, e aquele que está sendo a vítima, como eu já disse, ele vai sendo excluído, e ele também se auto-exclui.
Quando você coloca isso dentro de um ambiente de trabalho, essa situação tem várias vertentes. Ela tem nessa linha de repente alguém querer se sobressair dentro do grupo, que é o chamado engraçadinho, e que qualquer piada que ele faz todo mundo dá risada, então ele já se sente um Jô Soares, então ele realmente já está num patamar diferenciado, que aí é o gracejo que de repente pode trazer uma consequência negativa. Mas você tem também, dentro de uma organização empresarial, e aí eu estou falando na vertente do ambiente de trabalho, você pode ter um assédio moral em nível vertical ou em nível horizontal. Em nível vertical é quando a chefia quer se prevalecer ou utilizar-se da sua posição hierárquica dentro da organização para poder deixar o seu subordinado numa posição vexatória e que muitas vezes determinados chefes podem imaginar como sendo a autoridade na medida em que ele prioriza o seu subordinado. E você pode também ter no nível horizontal, de repente na organização empresarial, você ter alguém no mesmo nível, mas um é mais proativo, mais agressivo, e o outro é mais na dele. Só que esse que é mais agressivo tem uma preocupação que aquele que está ali mais tranquilo tem um poder de concentração e um poder de produção maior do que aquele que quer ser visível. E com isso ele começa a assediar o outro no sentido de inferiorizá-lo, porque numa eventual oportunidade de promoção, aquele que está ali quietinho não vai ter oportunidade de aparecer e de repente ser promovido. Então isso, de uma maneira um pouco camuflado, isso acaba acontecendo nas organizações de uma maneira geral. Eu estou falando isso porque está muito na moda falar em compliance, que é exatamente a boa atitude ou bom conceito da empresa de se preocupar com o seu ambiente de trabalho, se preocupar no que diz respeito ao mercado, se preocupar com o seu conceito na concorrência e assim sucessivamente. Entretanto, existem aquelas empresas que têm a preocupação efetiva e concreta de tentar inibir esse tipo de atitude. Mas existem empresas também que acham que isso é um problema dos próprios empregados. E aí me faz lembrar uma história, ou duas histórias, que eu vou contar que dá para diferenciar muito bem isso. Numa determinada empresa, existia a direção da empresa, era uma empresa familiar, e a família era muito voltada para conceitos religiosos, tinha realmente uma postura de preocupação no ambiente da organização para que todos estivessem realmente integrados e tivessem ali uma relação familiar boa. Num determinado momento, chegou ao conhecimento da direção que uma funcionária estava tendo um caso com um gerente. E, evidentemente, que a partir do momento que passou a existir esse relacionamento entre esse casal, o detalhe é que ambos eram casados. Então, dentro daquele ambiente, daquela cultura da empresa, aquilo realmente era algo um tanto quanto agressivo. Mas, por outro lado, as pessoas achavam que não tinha nada de anormal, muito pelo contrário, porque o cara passou a vir de paletó, gravata, a moça passou a vir mais bem vestida, inclusive usando maquiagem, batom, etc.
e a produção dos dois até elevaram, porque passaram a ter uma motivação maior nessa reciprocidade do relacionamento. Ocorre que esse assunto chegou na diretoria e com a informação desse relacionamento existia um ambiente melhor entre os dois, etc. O próprio setor recebia aquilo como uma forma natural, vamos dizer assim, mas a direção da empresa, até em função destes conceitos morais, religiosos, etc., chegou à conclusão seguinte: não, aqui dentro dessa empresa, da nossa empresa, não queremos isso. Então os dois vão ser demitidos. E assim fizeram, demitiram os dois e foram para fora. Essa mesma situação aconteceu numa outra empresa. Não vou repetir todos os detalhes para não ser cansativo, mas imaginem vocês exatamente no sentido do casal que passou, então, o homem vir mais bem vestido, a mulher maquiada com batom, ou seja, bem mais produzida e até preocupada com relação a mostrar empenho e desempenho na atividade profissional dela. A própria produção do setor passou a aumentar. Bem, o que acontece? Todo mundo ficou ali preocupado com aquela situação dos dois. E, do ponto de vista de resultado, não interferiu em nada na empresa, ao contrário, até aumentou. E esse assunto chegou à diretoria. E quem levou para a diretoria foi exatamente a área de recursos humanos, para dentro dessa questão do conceito moral, etc., tal. E a diretoria se reuniu e obteve todas as informações e chegaram à conclusão seguinte: vamos, a partir de agora, estimular os funcionários e funcionários a terem casos, porque dá muito mais resultado do que, de repente, cada um no seu quadrado. Então, vejam que essa questão pode, de repente, ter um lado positivo para a empresa, mas do ponto de vista moral, realmente não se colocaria no nível ideal. Mas o que acontece? Isso eu estou falando para dizer o seguinte: existem empresas que realmente se preocupam com isso e existem empresas que estão preocupadas com o lucro. E evidentemente nós vivemos numa sociedade capitalista e de repente os aspectos morais são deixados de lado para que surja um maior resultado, um melhor resultado, e evidentemente não importa de que forma, principalmente numa sociedade capitalista, onde obviamente se quer praticar um capitalismo selvagem. E aí obviamente não tem limite e não tem regra nenhuma. Isso, se nós transportarmos hoje em termos do Brasil, nós passamos por uma fase que realmente o que importava era o dinheiro, não importava e não importa se isso está trazendo problema para a saúde, para a segurança, enfim, para quem quer que seja. O importante é que o sujeito está lá com o bolso cheio, se não tiver com o bolso pelo menos com a conta, e de preferência fora. Então, a rigor, eu estou colocando isso para mostrar para vocês que isso tudo depende do objetivo, da linha de ação de cada um. Mas que, a rigor, eu acredito que nós devemos ter uma preocupação, que é: nós vivemos na sociedade capitalista, todos nós precisamos ganhar dinheiro, todos nós precisamos realmente cumprir os nossos compromissos financeiros, econômicos, sob pena realmente de perdermos a nossa credibilidade. Mas, a rigor, nós sabemos que existem empresas, e aí eu vou citar uma delas, que no caso é uma linha de ação dentro dessa questão do capital, que evidentemente tem lá suas razões para isso. Mas, por exemplo, uma das empresas é a Ambev. A Ambev, por exemplo, ela tem uma política de que, e isso tem relatos, tem decisões judiciais a respeito, portanto, não estou aqui sendo nem um pouco antiético, pelo contrário, eu estou colocando para todos vocês. A Ambev, por exemplo, tem reuniões semanais, onde são reunidos todos os vendedores, e aí é feita a avaliação, colocado no quadro, e aquele que está em último lugar é convidado para vir à frente
e tomar uma cerveja sem gelo, como se aquilo fosse um castigo, para que na semana seguinte eles se empenhem mais para poder ter um resultado que a empresa espera. A outra situação, que aí eu já vou colocar, que é um caso concreto, inclusive nós advogamos para um ex-diretor, que a outra empresa é o Walmart. Essa empresa Walmart, para quem conhece, para quem tem referência, sabe que é a empresa de maior faturamento no mundo na área atacadista. E o que acontece? Lá eles têm, e isso inclusive no escritório eu tenho um livro, e nesse livro traz todas as orientações de como devem ser tratados a questão, inclusive existindo lá um grito de guerra. O que significa isso? Significa que todo início de reunião, quem está coordenando esta reunião, todo mundo tem que ficar em pé, e a partir daí existe um grito de guerra. Eu não vou aqui estender todo esse grito de guerra, mas só para vocês terem uma ideia. E o que traz isso é: me dá um W, me dá um A, me dá um T. Depois vem o marcha. Mas nesse intervalo, a questão é exatamente a seguinte: todo mundo em pé, me dá um W, me dá um A, me dá um T, rebolando. Aí todo mundo tem que rebolar. E quem está coordenando, parece brincadeira, parece coisa de piada. E quem está coordenando essa reunião, se pegar alguém ou visualizar que alguém não rebolou, ele chama para frente, coloca aqui e vai ter que rebolar sozinho. Veja, este é um caso concreto que nós temos no escritório e que era um diretor, depois ele foi rebaixado para gerente. Nós entramos com essa ação. E qual é o grande problema do assédio? É a prova. E nesse caso específico, esse cliente conseguiu levar a sua ex-secretária, e que ela confirmou tudo isso literalmente e expressamente, que constou de todo o processo. Vejam, eu digo sempre que além de competência, nós temos que ter sorte. É evidente que a sorte é uma consequência da competência, do esforço, do trabalho, porque ninguém vai ficar de braços cruzados esperando que vai cair do céu, que não vai cair. Mas a minha mãe morreu com 90 anos de idade, há 10 anos atrás. Ela sempre dizia: meu filho, você quer construir uma casa, coloca um tijolo que Deus ajuda a colocar o resto. Ajuda, e não que coloque por você. Então, veja só, quando eu falo de, além de competência, ter sorte, é que esse processo, esse cliente era lutador de jiu-jitsu. Imagina um cara que trabalhou 10 anos na empresa, fazendo esse tempo de fazer isso esporadicamente, que também não era toda a reunião. Quando conseguiu identificar que ele não estava rebolando, trazer ele para frente. O que aconteceu com isso? Acontece que, felizmente, o juiz, esse processo correu em Barueri, o juiz também era lutador de jiu-jitsu. E ambos se reconheceram por causa dos cortes na orelha. E estou falando todo esse detalhe para vocês porque num determinado dia eu estava no tribunal e conversando numa roda de juízes. Esse juiz chegou, me cumprimentou e falou: doutor, o senhor não está lembrando de mim, mas eu sou o juiz que julgou aquele caso do senhor lá do Walmart. Aí começamos a conversar um pouco mais e ele me disse: pô, o senhor deveria ter pedido mais de indenização, porque realmente eu fiquei me sentindo no lugar daquele seu cliente. Imagino eu, como lutador de jiu-jitsu, ter que ficar lá rebolando na frente. Então, evidentemente que foi um caso bem pontual, bem específico. Mas não foi pelo fato do juiz ser lutador de jiu-jitsu. Estou colocando isso só como ingrediente na história que eu estou colocando, e é real. Mas isso foi para o tribunal, e no tribunal foi confirmada essa decisão. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer isso porque, a exemplo de um outro caso concreto, existia a antiga FEPASA, que alguém deve lembrar dela, que depois passou para a Rede Ferroviária Federal, e eu vou contar esse caso rapidamente, que também enquadra muito bem no que nós estamos falando.
O que aconteceu? Uma determinada cliente nos procurou no escritório, ela trabalhava 20 e poucos anos na empresa. E na empresa existia um contrato coletivo de trabalho que tinha sido negociado entre a empresa e o sindicato dos ferroviários, e lá tinha uma cláusula que dizia o seguinte: todo empregado que tiver acima de 5 anos, se demitido, ele teria direito a uma indenização, que, se não me falha a memória, era 2,5 salários por ano de trabalho. Desculpa, era 1 salário para até 5 anos. E aqui tinha uma escala que quem tivesse mais de 20 anos teria uma indenização de 2,5 salários por ano de trabalho. E além disso, a indenização do fundo de garantia, ao invés de ser o normal, que era 40%, essa pessoa receberia 80%. Quando a FEPASA foi a leilão, que foi privatizada, inclusive no próprio edital ficou lá estabelecido um valor, não sei se era 200 milhões, uma coisa assim, para abater no pagamento, para efeito dessas indenizações desse pessoal mais antigo que tinha. O que a empresa fez? E aí que vem a questão do ganho, ou seja, do lucro a qualquer preço. A empresa não se contentou em ter aquela redução no pagamento que ela fez na compra naquele leilão. Ao contrário, ela já tinha tido aquele abatimento, mas ela começou de uma maneira orquestrada, e aí vem a diferença, porque eu falei do bullying praticado em nível horizontal ou em nível vertical. E nesse caso não, já era uma questão da própria organização querendo levar uma vantagem e fazendo com que aqueles empregados que estavam naquela condição viessem a pedir demissão em função da falta de ambiente do trabalho. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: esses empregados foram designados, saíram da Estação da Luz e foram aqui para a Rua da Consolação. Lá eles ficaram numa sala que não tinha computador, não tinha cadeira para sentar. Vimos várias fotografias do sujeito tendo que virar o cesto de lixo de boca para baixo para sentar, ou sentava no chão. E assim foi. Depois disso, eles foram transferidos de São Paulo para ir para Campinas. E em Campinas, coincidentemente, eles foram alojados num ambiente que era todo espelhado, ou todo envidraçado, melhor dizendo. E essas pessoas ficavam lá. O pessoal que já era empregado da empresa, vendo aquilo, começaram a apelidar aqueles empregados que estavam lá dentro de peixe. Por que peixe? Porque o que peixe faz? Nada. Então eles também passaram a não fazer nada. Outra situação vexatória era chamá-los de javali. Por que javali? Javali alguma coisa. E assim era o ambiente. Essa cliente que nos procurou, ela então chegou no escritório derrotadíssima. E ela dizia: doutor, eu não tenho mais disposição para ir trabalhar em Campinas, eu tenho que pegar o ônibus e ir para lá. Eu volto, chego em casa, eu não tenho disposição para nada. Eu já estou me indispondo com meu marido. Eu sempre fui uma mulher muito ativa, etc. Mas hoje em dia eu não consigo mais. Porque é um ambiente tão pesado, tão ruim. E eu, depois de mais de 20 anos trabalhando na empresa, jamais imaginei que fosse chegar numa situação dessa. Então eu estou a ponto de pedir a conta. E eu orientei: não faça isso. Por causa disso. E a situação da mulher era tão grave que ela inclusive confessou para mim, ou disse para mim, que ela era católica praticante. Ela ia à missa, confessava, comungava todo domingo, né? A confissão era mais esporádica. Mas ela deixou de ir à igreja. Por quê? Porque para ela ir se confessar, para ela se comungar, ela teria que perdoar as pessoas que faziam mal para ela. E ela não conseguia. Então o que ela preferiu? Ela preferiu abandonar a igreja. Então veja, quer dizer, a pessoa, para chegar neste ponto, imagina só o quanto ela sofreu. Então veja, e nós temos exemplos, relatos, inclusive isso é na revista Época, no Japão, nos Estados Unidos, em Honduras,
dentro da questão da produção a qualquer preço, existem empresas que na linha de produção exigem que os empregados usem fralda geriátrica para não irem ao banheiro durante o trabalho, porque na medida que vai ao banheiro está perdendo tempo e está deixando de produzir. Então, na realidade, essas são situações que a gente pode encontrar no que diz respeito ao assédio moral, ao bullying dentro do ambiente de trabalho. E para concluir, porque eu estou sendo informado que eu tenho mais 2 minutos, eu quero dizer o seguinte: na legislação, de uma maneira geral, não existe nenhuma imposição quantitativa quanto que vale a moral de um e de outro. Então, no que diz respeito à área civil, se alguém de repente é assediado e ficar provado, ele vai ser indenizado de acordo com aquilo que o juiz vai arbitrar, porque não existe nenhum parâmetro. Na área trabalhista, em função da reforma que entrou em vigor em novembro do ano passado, já houve uma alteração. E o que significa isso? Significa que o empregador poderá ser condenado a pagar uma indenização de acordo com o grau de agressividade que ele praticou para o empregado. Porém, essa questão do dano moral também pode ser aplicada ao empregado. Exemplo, se o empregado, de repente, não está gostando da empresa, ele quer arrumar um jeito de poder sair da empresa, então ele começa, através das redes sociais, pichar a empresa, começa a fazer críticas infundadas, e isso pode ser motivo para uma demissão por justa causa, e além disso, o próprio empregador também querer e exigir uma indenização por parte dele. Sendo que, no que diz respeito ao empregado, essa variação, existe um tabelamento agora que não existia antes da reforma, que, por exemplo, uma ofensa de natureza leve, o empregado poderá ser indenizado até 3 salários dele, de natureza média até 5, de natureza grave até 20, e de natureza gravíssima até 50 vezes o salário. Então essa é a situação que nós temos hoje do ponto de vista quantitativo de uma indenização de empregado dentro da empresa que venha a sofrer e venha a ser vítima do assédio moral. Então, nesse aspecto, o inverso é verdadeiro. Se o empregado, de repente, fizer alguma ação que venha a ser classificado nessas condições, ele também poderá ser obrigado a indenizar o empregador. E só para concluir, onde mora a diferença, e aí que vem as críticas do ponto de vista da falta de parâmetro de um trabalhador, de um cidadão comum. Exemplo, vamos admitir lá na empresa de ônibus, na manobra que o motorista está fazendo, ele atropela o empregado ali dentro. O que vai acontecer? Se houve uma situação, exemplo, que foi de natureza grave, e esse empregador poderá ser obrigado a indenizar a família da vítima em até 20 vezes. Vamos admitir que esse mesmo ônibus, de repente, está passando na avenida e por erro, por imprudência, por negligência do motorista, ele atropela e mata alguém na rua. Se depender, de repente, do juiz em fixar aquela indenização, o juiz vai poder fixar qualquer valor que ele imaginar que pode e não vai ter nenhum parâmetro, nenhum limite para essa indenização. Portanto, nessas condições, e ainda abstratamente falando, um trabalhador de repente pode valer menos do que um cidadão comum em função dos parâmetros que a Justiça do Trabalho possa usar e a Justiça Comum também possa usar. Bem, de uma maneira geral, dentro do tempo que me foi estipulado, espero que eu tenha contribuído e atingido o objetivo
de poder trazer aqui esses aspectos gerais e alguns específicos sobre a questão do dano moral e, evidentemente, se houver oportunidade, eu fico à disposição para responder eventuais questionamentos. E desde já eu quero mais uma vez agradecer a atenção de todos e agradecer, evidentemente, aqui o Lau, nosso presidente, o nosso advogado, com a paciência e também pelo convite que me foi formulado. E muito obrigado. Vou passar também agora a palavra para o doutor Edmilson Osório dos Santos, que é o nosso debatedor na noite de hoje. Doutor Eli, gostei muito da sua palestra, parabéns. Obrigado. A minha pergunta é no sentido, ainda não está tipificado especificamente no Código Penal o assédio moral. Nesse caso, teremos que recorrer à lei de crime contra a honra e também a lei 13.185 citada pelo doutor. O doutor acredita que poderia ser inserido no Código Penal esse crime tipificado? Bem, primeiramente, obrigado pela pergunta e realmente me dá a oportunidade para complementar exatamente esse viés penal. Na realidade, eu acredito que não há necessidade de uma tipificação específica, porque a rigor nós temos elementos para poder fazer o enquadramento diante de uma situação concreta. Exemplo, nós acabamos de assistir aí na televisão esses dias se é verdade ou se não é, se enfim está sendo apurado, do casal lá em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não me lembro, eu sei a cidade, acho que é Garapuava, uma coisa assim, que a mulher teria pulado do quarto andar e morrido. Vamos admitir, numa situação dessa, que fosse um assédio ou um bullying doméstico. Nós teríamos, independentemente da situação que teria ocorrido para chegar até aquele ponto do suicídio, ou eu estou citando aí como se fosse um suicídio, tá? É evidente que o autor ou quem foi o praticante de toda aquela situação vai responder pelo crime de homicídio, ou de ter contribuído para que o suicídio ocorresse. Então, na realidade, nós não precisaríamos necessariamente ter algo tipificando que há um determinado tipo penal, dizendo especificamente se foi um assédio ou se foi um bullying praticado que levou a vítima àquela situação. Podemos entender que o assédio moral, ele poderia ser comparado com o bullying, então? Ele é. Na realidade, eu até disse que, na verdade, o bullying é uma tradução, ou melhor, o assédio moral é uma tradução do bullying. Na realidade, as duas coisas são as mesmas, podem, evidentemente, não ser uma tradução literal, mas, a rigor, o objetivo é exatamente o mesmo, tanto o bullying quanto o assédio moral. O doutor enxerga as empresas hoje, elas estão se preparando com campanhas justamente para não evitar esse tipo de bullying? Eu não tenho dúvida que existe realmente uma preocupação nesse sentido. Por quê? Porque as empresas também começam a perceber que é muito caro não ter essa prevenção, porque uma indenização, de repente, de alguém que recebe 10 mil reais, e de repente a empresa vem a ser condenada em 50 vezes, são 500 mil reais, realmente é um valor expressivo. Portanto, é mais interessante a empresa investir na prevenção do que deixar que realmente aconteça. E eu cito como exemplo, e aí não estou fazendo propaganda nenhuma, mas nós temos um cliente que desenvolveu uma campanha no sentido de elaborar um código de ética interno, e a empresa é a empresa Maurício de Souza Produções, que tem exatamente uma preocupação nesse sentido. E vejam que
Muitas vezes a empresa pode querer fazer um código de ética e deixar lá enfiado na prateleira. E ninguém tem contato, ninguém sabe, mas quando de repente há necessidade, vem lá e apresenta, nós temos nosso código de ética. No caso específico que eu estou citando, houve toda uma preparação e por 4 semanas consecutivas, todas segundas-feiras, nós íamos lá exatamente para falar para os empregados e também os colaboradores, terceirizados, etc., que se alguém sofresse algum tipo de ação de bullying, né, ou dano moral, que fosse procurado a área de recursos humanos para que fosse feito o encaminhamento. Portanto, aquilo não era algo feito simplesmente como disputado para inglês ver. Era realmente algo prático e tinha realmente essa preocupação com relação ao bem-estar dos empregados e dos colaboradores de uma maneira geral. Aquele empregado que ele for demitido, e conseguir provar que foi por assédio moral, ele consegue a reintegração na empresa? Eu não vejo a possibilidade da reintegração, primeiro pela própria consequência daquela demissão, havendo a reintegração, porque aquilo realmente já estaria um ambiente desgastado e que seguramente seria até um malefício determinar que ele fosse reintegrado. O que evidentemente pode acontecer é ele conseguir, provando que ele foi vítima do assédio, ele vai ter condições de ser indenizado nos termos daquela tabela que eu explicitei para todos. Sim, o empregado do mesmo nível não tem o que falar em assédio moral, é isso? Só tem que ter um poder hierárquico? Necessariamente não. Ele pode ser, como eu disse, no mesmo nível horizontal. Por quê? Porque de repente alguém que está, 2 auxiliares do escritório, vou dar um exemplo, de repente um começa a pegar no pé do outro, entre aspas, pegar no pé, mas no sentido de estar praticando bullying. Evidentemente que se a empresa for organizada, se a empresa tiver uma política de recursos humanos preocupada com esse tipo de situação, vai se levar isso para a área de RH e RH vai tomar as providências. Se eventualmente for alguma coisa que possa ser até uma orquestração do próprio chefe, porque no departamento o chefe pode chegar e falar para o senhor, olha, o negócio é o seguinte, pega no pé daquele sujeito lá, que realmente esse sujeito está me dando problema e eu preciso de uma justificativa para botar ele para fora. Exemplo, porque, dizendo português claro, sacanagem existe em todos os níveis, tá? E isso pode acontecer. Então, de repente, pode acontecer de uma situação dessa estarem os dois, o autor do bullying e a vítima, no mesmo nível hierárquico. Ok, agradeço, viu, doutor? Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, eu vou passar agora para a plateia. E se alguém tem alguma pergunta, eu acho que é importante. Parabéns, doutor Eli, pela aula, brilhante aula que nos proporcionou. E é um tema realmente palpitante. Nós que recebemos os clientes, as pessoas jurídicas, pessoa física do escritório, sabemos o drama que é o assédio moral. A pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor entende qual seria, o senhor poderia nos passar a diferença entre assédio moral e dano moral, se é que o senhor entende que existe essa diferença? Posso explicar. O que acontece é o seguinte: o assédio moral é uma agressão sistemática, ou seja, constante. Para ser caracterizado o assédio moral, é necessário várias ações que possam levar à caracterização do assédio moral. O dano moral, ela não precisa essa sistematização, ela pode ser um ato só. Então, vou dar um exemplo aqui, ainda que um pouco grosseiro, mas que ressalta bem. Exemplo, o chefe tem um certo desejo sexual por uma funcionária, não precisa nem ser necessariamente subordinada.
mas ele está sempre fazendo gracejos, sempre fazendo abordagens indevidas, fazendo brincadeiras, e isso, conjugando tudo isso, você vai levando ao assédio. Veja, é uma ignorância, mas infelizmente acontece. Qual seria a diferença? Isso que eu citei como exemplo é o assédio. Vamos admitir que de repente um sujeito qualquer, a colega de trabalho dele, a subordinada dele, está em pé, ele passa e de repente não se contém e passa a mão nas nádegas daquela mulher. Ali está caracterizado o dano moral. Então, a rigor, a diferença nós estaríamos aí. Quer dizer, o dano moral pode ser um ato único, e o assédio moral, ele é sequencial, ele é sistematizado a ponto de realmente chegar a isso que nós falamos, até ao ponto, como aconteceu no Japão, a questão de 2 anos atrás aproximadamente, que tinha a empregada que era tão dedicada, que ela trabalhava praticamente 18 horas por dia. E esse assédio, em função do que? Aí já é até outra vertente do assédio, que é exatamente o dano existencial, que ela não se dedicava a ela não tinha família, não tinha lazer, ela não tinha nada além do trabalho, até o ponto que chegou dela ter se suicidado. Tá? Então, nós temos várias situações que podem chegar a esse ponto. Muito obrigado, Paulinho. Vou passar mais aí as perguntas para a plateia. Eu acho que é legal, de repente, o nosso apoio jurídico aqui, a oportunidade de fazer as perguntas. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus Veríssimo, sou estagiário da PEC. Ótima exposição, doutor Eli. Minha pergunta ela vem no sentido de que só o pagamento da indenização ela bastaria para cessar o assédio moral, ou o abusador encararia isso como um simples contratempo? Será que não seria necessário conscientização desse abusador, palestras, não sei, algo mais de conciliação entre o abusador e quem está sofrendo o abuso? Obrigado. É evidente que numa sociedade capitalista, normalmente o efeito financeiro também tem por consequência um efeito pedagógico, que ninguém gosta de perder dinheiro. Então, quando você atinge o caixa ou atinge o bolso do assediador, ele vai pensar 2 vezes em tomar alguma iniciativa nesse sentido. Este é um ponto. A questão da conscientização, eu diria que isso é uma questão também de educação. É evidente que se as nossas escolas fossem mais preocupadas com as questões também extracurriculares, nós seguramente não estaríamos nem falando sobre isso aqui, porque as próprias crianças já estariam numa posição delas ensinarem. Eu posso dizer para vocês, desculpa, eu acho importante e necessário. Eu tenho 2 filhos adotivos. O Vitor Hugo é um menino que tem 19 anos hoje, e ele tem uma referência, vamos dizer assim, uma origem afrodescendente. E eu tenho realmente, assim, de uma forma muito delicada, comentado alguma coisa e tal, mas ele, evidentemente, pelo que eu percebo, ele nunca se sentiu sofrendo bullying nesse aspecto. Mas ele, como normalmente a mãe acha que o filho é sempre diferente, né, mais inteligente que todos, né, ele estava estudando no Dante, de repente ele estava indo muito bem, a minha mulher resolveu tirá-lo e colocá-lo no Bandeirantes. Aí foi uma perdição, porque realmente ele não acompanhou. Ele lá, nessa época, ele sofreu bullying, e para ele comer o lanche dele, ele tinha que ir onde era guardado o lixo, porque lá ninguém perturbava ele, ele ia escondido. E ficamos sabendo disso por acaso, porque ele precisou de um reforço, nós contratamos um professor, esse professor também dava aula para um outro colega dele,
e através da mãe desse outro colega que chegou isso para nós. Então veja, são situações que de repente quem está sendo assediado não conta, não fala, seja por pressão, seja por de repente receio, e ele pode ir se isolando, tá? Então, na realidade, esse é um exemplo que, se a escola tivesse voltada para isso, seguramente não aconteceria o que aconteceu recentemente, de 2 alunos lá nessa escola ter se suicidado, tá? Dentro desse mesmo contexto, a minha filha Gabriela tem 1 ano a mais, 20 anos, ela sofreu bullying na escola, por quê? Porque ela estava obesa. Então a molecada chegava pegando nas gorduras dela, fazendo aquela brincadeira de bola, de todo mundo cair por cima dela, etc, etc. A menina realmente sofreu uma série de consequências nesse sentido. E eu percebi que quando você vai à escola conversar e tratar desse assunto, parece que é um assunto diferente, porque ninguém quer se comprometer, ninguém quer se envolver. Então eu acho que a questão aí é do próprio sistema, que não está preparado para isso. Eu diria que também não está preparado a nossa sociedade, até mesmo para tratar da adoção. Tá? Por quê? Vou dar um exemplo só. Por exemplo, na escola, quando vai se tratar da família, tá? A primeira coisa que as professoras cobram é que a criança traga uma fotografia da mãe grávida ou da criança lá no berçário. Tá bom, e aquele que não teve isso ou não tem isso? Como é que fica? Aí numa roda de trabalho na escola, aí um apresenta, outro apresenta, outro apresenta, e daí? E aquele que não apresentou já é evidentemente discriminado. E como aconteceu com a minha filha. Numa situação dessa, a professora conversando aí, a minha filha, até pela orientação nossa, ela espontaneamente fala. Quando é necessário, ela fala que é adotada. E aí o que acontece? Vira uma amiguinha, isso ainda na fase escolar inicial, vira amigo, então você não tem o sangue da sua mãe? Aí ela chega em casa e pergunta para minha mulher: ô mãe, eu não tenho o seu sangue? Mas como assim não tem o seu sangue? Não, porque a menina falou isso, isso, isso. E, filha, que cor que é o sangue da mãe dessa menina? Por acaso é preto, é branco, é amarelo? Ah não, mãe, é vermelho, né? Então, filho, o sangue da mãe também é vermelho. Então, veja, são determinadas situações que você tem que trabalhar, e isso faz parte da educação propriamente dita. O meu filho, no respeito a essa questão do bullying, eu, quando conversando com ele, ele disse: pai, a melhor forma que tem de se livrar do bullying é fazer bullying, ou praticar o bullying. Então eu disse para ele: mas filho, por que você está equivocado? Porque se alguém praticou o bullying com você, você vai praticar o bullying com o outro. Então você está sendo injusto, porque você está pegando outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Mas então, veja só, essa é a situação que a gente enfrenta. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é dentro desse contexto que eu acho que, por exemplo, essa iniciativa aqui da APEC, de repente estar trazendo esse assunto para ser discutido, debatido, faz parte. E veja, parte do ponto de vista, até do ponto de vista institucional, para que as pessoas não fiquem também presas no quadradinho delas e achando que o quadrado do lado não interessa para ela. Pelo contrário, eu acho que nós vivemos numa sociedade que nós temos que saber trabalhar com as diversidades. Agora nós estamos aí nas vésperas das eleições, tem pessoas que realmente defendem o seu candidato como se estivesse defendendo a própria vida, por uma questão de ignorância também, tá? Então eu acho que tudo isso faz parte dessa discussão, dessa conversa, e que todos nós realmente temos que ter, acima de tudo, a preocupação de sabermos entender, poder aceitar o outro. Como diz um ditado: o meu direito vai até onde começa o dele, e assim por diante. É evidente que às vezes tem um que é mais agressivo, outro menos agressivo,
E diria, bom, ainda bem que existem os que querem ser mais espertos que a esperteza, né? Porque pelo menos assim sobra algum conflito que nós temos que entrar para tentar solucionar. Mas, enfim, a situação é essa. Então eu vou abrir só para mais uma pergunta. Boa noite, sou o Vinícius Melania, do estagiário APEC. Parabenizar pela excelente palestra. E a minha dúvida, doutor, quais são os requisitos para determinar a indenização por assédio moral? E como que se verifica o que é leve, o que é grave e o que é gravíssima? Boa pergunta. Na realidade, primeiro, havendo uma situação de assédio moral, primeiro, a necessidade de provar. Então, porque, do ponto de vista jurídico, aquilo que não está no processo, não está no mundo jurídico. Então, evidentemente, se não conseguir fazer a prova, vai nadar e morrer na praia. Então, primeiro lugar é fazer a prova. No que diz respeito à especificação, o enquadramento nessa tabela que eu falei, vai depender exatamente da gravidade. Porque se de repente, uma vez feita a prova, chegar-se à conclusão que aquilo foi, e quem vai chegar a essa conclusão é o juiz. Isso faz parte da prerrogativa dele como juiz. Ele vai dizer, olha, esse é um caso de enquadrar no nível de natureza leve. Então vai ser lá os 2,5 salários. Bem, se for duas vezes o salário do empregado, se eu não vou te falar as coisas de certeza, agora fiquei em dúvida, deixa eu ver aqui para não falar besteira. Então veja, quem vai fazer esse enquadramento vai ser o juiz, de acordo com as provas que foram produzidas e a gravidade que ele possa identificar. Então é evidente, se de repente o sujeito teve lá cortado um pedaço do dedo, alguém pode imaginar que aquilo seja de natureza gravíssima, porque houve uma lesão real e concreta, e que aquilo vai trazer um dano permanente para ele, ainda que parcial. E no caso, de repente, de uma morte, tá? Aí é uma outra situação que vai ser enquadrado como de natureza gravíssima, e aí vai ser os 50 vezes o salário do empregado. Ok? Queria agradecer então a palestra do Dr. Eli Alves da Silva, agradecer também a presença do nosso presidente, Dr. Ademir Antônio de Moraes, o nosso debatedor, Dr. Edmilson Osório dos Santos, e dou por encerrado hoje os trabalhos de hoje, e lá atrás temos o nosso coquetel sanduíche de metro para todos os nossos associados. Muito obrigado.